Convido a igreja para se colocar de pé, para que possamos reverenciar a palavra gloriosa de Deus, que neste momento vai ser transmitida. Como nós já estamos chegando no momento da ceia, a ceia do Senhor se inicia no mês de abril, nos dias 14º do primeiro mês do ano, que é o mês de abril, de acordo com o calendário judaico. O livro de Levítico, no capítulo 23, versículo 4 e versículo 5, diz: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Vamos orar. Querido, eterno, glorioso e supremo Deus, debaixo da tua graça, Senhor, debaixo do teu poder, Pai querido, e sobre a direção do teu santo e poderoso Espírito, estamos aqui, Senhor, já com a palavra feito a leitura. Senhor Deus e eterno Pai, peço entendimento para que possamos propagar a tua palavra. Querido Deus, que nós venhamos inclinar os nossos ouvidos para que possamos ouvi-lo e sermos obedientes na tua palavra. Para que isso aconteça, Senhor, te peço encarecidamente que o Senhor nos ensina, nos instrua, nos capacita, nos direciona diante da tua palavra. É o que te peço e por fé te agradeço, em nome de nosso soberano Senhor e Salvador Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Olha, meus queridos, no livro de Levítico, para darmos início no ensinamento sobre a ceia do Senhor, a Páscoa, nós entendemos que o Senhor Deus falou palavras dirigidas a um de seus servos, por nome Moisés. Moisés, ele foi privilegiado para receber de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. E agora ele está sendo privilegiado para receber de Deus instrução para a ceia do Senhor, a Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Nós sabemos que mesmo antes que o povo israelita viesse ser tirado por braços fortes de Deus, através do instrumento humano usado por Deus, por nome Moisés, antes mesmo dele sair do Egito em direção a uma terra por nome Canaã, Deus falou com ele para que ele viesse a convocar o povo e fazer as santas convocações, as solenidades, a Páscoa do Senhor. Aquele cordeiro que mataram
simbolizando Jesus lá no Egito, aonde Deus disse para Moisés, dando a total instrução para que Moisés viesse a transmitir para o povo: matar um cordeiro, se a família fosse grande, dividia entre a família, se a família fosse pequena, dividia entre o vizinho, e o sangue daquele cordeiro era espargido nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse pela casa na qual o sangue estava, não viesse a ocasionar dano de mortandade para os que residiam naquele lar. Aquele cordeiro morto simbolizava Jesus. Deus disse para Moisés que nenhum de seus ossos poderiam quebrarem. Se cumpriu lá na cruz do Calvário, na morte de Jesus. Os malfeitores quebraram as pernas dos 2 homens que eram ladrões, que eram malfeitores. Os romanos quebraram as pernas de 2 ladrões que estavam na cruz, um do lado de Jesus e o outro do outro lado de Jesus. Porém, ao chegar na cruz aonde Jesus estava crucificado, eles perceberam que Jesus havia sido morto. Por esse motivo, não quebraram as pernas de Jesus, para se cumprir o que Deus disse para Moisés lá no Egito. O livro de Números, no capítulo de número 9, no versículo de número 5, diz: então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Olha só, a Páscoa foi celebrada pela tarde no deserto de Sinai, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo israelita, o povo da promessa de Deus, foi tirado por braços fortes de Deus, através de Moisés. Eles saíram do Egito pelo Mar Vermelho, e então, ao passar aquele Mar Vermelho, quando chega uma data determinada, que é 14 do mês de abril, pela tarde, eles celebraram conforme a ordenança de Deus para os filhos de Israel. Desta forma fizeram a Páscoa, celebraram a Páscoa, todo o povo de Israel, liderado por Moisés. Versículo 16, capítulo 28 diz: porém no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. O Senhor Deus dizendo para Moisés: Moisés, no primeiro dia, ou seja, no primeiro mês, do 14º dia, é a Páscoa do Senhor. Celebrarei a Páscoa do Senhor com todo Israel. No dia 14 do mês de abril, esse é o dia correto diante da Bíblia para que possamos celebrar a Páscoa. A ceia do Senhor é celebrada no dia 14 de abril de todo o ano, simbolizando, ou seja, trazendo um símbolo, uma simbologia da morte de Jesus. Nós estamos no momento da ceia, comendo do pão, bebendo do vinho, simbolizando a carne de Jesus e o corpo
é um símbolo da crucificação de Jesus, aonde Jesus foi crucificado na cruz do Calvário para nos dar perdão. Todas as vezes que ceiarmos, iremos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Iremos celebrar a sua morte. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 diz: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. O Senhor Deus, falando diretamente para Moisés, no primeiro mês do ano, no início do primeiro mês do ano, ao dia 14 do mês de abril, celebrem a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque neste dia o Senhor teu Deus te tiraste da terra da servidão. Segunda Crônicas, capítulo de número 30 e versículo de número 15. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os levitas e sacerdotes se envergonharam e se santificaram e trouxeram colocados na casa do Senhor. Aqui está falando que o rei, ele convocou o povo que não havia tomado a ceia, ou seja, participado da Páscoa no dia 14 de abril, por causa que não estava sido purificado. Ele convocou o povo para que viesse no segundo mês, que é o mês de maio, aos 14 dias também do mês de maio, para celebrar a Páscoa do Senhor, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 30 e no versículo de número 15. Esta posição de que o segundo mês, que é o mês de maio, foram celebrados a Páscoa do Senhor por conta que nem todos da congregação estavam de prontidão para celebrar no dia 14 de abril. Por esse motivo que o rei convocou todo o povo mais uma vez para tomar a ceia, para fazer o holocausto, para participar da Páscoa no dia 14 do mês de maio. Vamos para o livro do Novo Testamento e nós iremos saber o que Jesus instruiu, o que os discípulos ensinaram. Olha o que fala Mateus capítulo 26, versículo 17. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Olha, meus queridos, então aqui Jesus vinha para Jerusalém. Entrando em Jerusalém, e os discípulos disseram: mestre, aonde é que iremos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus ordena a alguns de seus discípulos, dizendo:
vai à cidade. Entrando nela, vocês irão encontrar um homem. Este homem está com um cântaro de água sobre a sua cabeça. Siga este homem. Ao entrar numa casa, pergunte para ele: aonde é que irá ser feitos os preparativos para comerdes a Páscoa do Senhor? E assim, conforme o mandado de Jesus para os discípulos fizeram. Foram até a cidade, observaram um homem que estava com um cântaro de água na cabeça e perguntaram para ele. E ele respondeu e disse: siga-me. E mostrou ali um imóvel, uma casa imobiliada. Mostrou ali todo o cenáculo daquela casa. E aqui que vai ser os preparativos para comerdes a Páscoa. E então, meus queridos, Jesus ele ensinou, os discípulos também ensinaram, e essa autoridade agora é para nós ensinar também da mesma forma. Como se deve celebrar a ceia? Capítulo 26, versículo 26 e o versículo 27 do livro de Mateus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Jesus aqui está instruindo como se deve comer o pão e beber o vinho. Jesus, quando eles comiam, porque antes da ceia do Senhor tinha um ritual, a ceia do dia a dia, que era pela tarde. Os judeus naquela época, eles tinham este ritual de fazer banquetes, matar cordeiros, imolar no holocausto cordeiro, para comer, para se alegrar diante do Senhor. E logo após este alimento, a última refeição do dia, já se aproximando da noite, Jesus, quando comiam, ele tomou o pão e levanta este pão e dá graças a Deus. E ele disse aos discípulos: tomai, comei, este é o meu corpo. Da mesma forma ele fez com o vinho, que é o fruto da vide, o suco da uva, não fermentado. Ele deu graças a Deus e disse: bebei isto, ou seja, bebei dele todos. Este é o meu sangue da nova aliança. E os discípulos assim fizeram. E então nós entendemos que Jesus, ele dá instrução sobre a ceia. Marcos capítulo 14, versículo 1 diz assim: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Olha só, no momento da Páscoa, se aproximando o dia dos preparativos para comerdes a Páscoa, os principais sacerdotes e escribas
se reuniam, faziam reuniões para tentar prender Jesus, para não levantar rebuliço diante do povo, para não levantar escândalo. Eles começaram a camuflar e começaram a fazerem reuniões para tentar prender Jesus. Versículo 25 diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Jesus, ele já sabia que daquela noite ele não passaria. Jesus, ele já sabia que dali ele ia partir para o Pai, porque ele veio de Deus, ele tornaria para Deus. Ele disse que em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, ou seja, ele está dizendo que ele mesmo não ia beber mais do suco da uva, fruto da vide. Vide é uma árvore frutífera que as suas frutas se chamam uvas. Ele disse assim: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beber novo no reino de Deus. Jesus, transmitindo isso, ele já estava sabendo que ele não iria passar mais daquela noite. João capítulo 6, versículo 53, 54 e 56, vamos ler. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus está dizendo aqui que é necessário você, eu e todos que aqui se faz presente, que nos assiste também pela live, que é importante a ceia. É importante fazer este memorial de Cristo. Ao momento da ceia, iremos refletir o que Jesus fez por nós, o que o Mestre fez para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar vida eterna. Esta memória é todas as vezes que nós ceiarmos, nós temos que ter este memorial, lembrando da morte na cruz do Calvário, lembrando do sacrifício de Jesus, indo para o matadouro como uma ovelha muda. Capítulo 13, versículo 5 de João diz: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus, ele mostrou simplicidade, amor, dignidade. Jesus simplesmente, ele disse: eu sendo Senhor e Mestre, fiz o que vós viram, por isso agora façam vós também o mesmo. Jesus, ele ensinou isso. Jesus, ele ensinou nós ser humilde. Aquele que quer ser mestre, ele tem que passar por uma peneira e se tornar menor. Não é porque a pessoa é um pastor, não é porque uma pessoa é um dirigente, não é porque a pessoa é um bispo, um apóstolo, que essa pessoa vai se sentir superior. Negativo. Se a pessoa pensar desta forma,
ele da graça já tem caído. Então aquele que se acha grande, ele tem que se tornar pequeno. Foi o que Jesus fez. Ele disse: olha, vocês viram eu fazendo, eu sendo mestre e Senhor, fiz a vós, lavando os pés de todos vocês. Agora, todas as vezes que ceiardes, façam o mesmo que eu fiz. Jesus Cristo mostrou simplicidade. Jesus Cristo fez aquilo dizendo que eu vim não para ser servido, eu vim para servir. O pastor, ele tem que servir, ele não tem que ser servido. O líder, ele tem que servir, ele não tem que ser servido. Então Jesus, ele mostrou para nós que somos pastores e ministros do Evangelho, para que nós não possamos se achar superior a ninguém, porque realmente nós não somos superior do que ninguém. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que significa isso? Purificado o fermento velho. A partir do momento que você se converteu a Jesus, a partir do momento que você confessou Jesus como seu Salvador, você tem que deixar as atitudes errônicas que faziam no passado. Purificai-vos do fermento velho, ou seja, o pecado se chama fermento velho, e seja agora uma nova massa, seja agora uma nova criatura em Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 diz: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por que Jesus simplesmente, através dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, transmitiu essa palavra? Porque no momento da ceia, antes da ceia do Senhor, o povo de suas casas traziam alimentos para comer. Tinha pobres que não tinham, às vezes chegava atrasado, mas quando chegavam, as pessoas já tinham se alimentado e eles ficavam com fome. Por isso que o apóstolo Paulo, ele repreende essas pessoas dizendo: de sorte que quando vos ajuntares no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aquela ceia que ceiamos anualmente, ela simboliza o sangue e o corpo de Jesus. A ceia do Senhor, o pão é o corpo, o vinho é o sangue. Não é para comer a ceia do Senhor, pois uns embriagam e outros têm fome. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: se tens fome, coma na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O que significa isso, meus irmãos? Significa que aquele que está indigno, não sabendo discernir o que ele está fazendo no momento da ceia. Por isso que tem que ter um ensinamento antes, durante e após a ceia. Tem que ter um ensinamento para que possamos se alimentar, ou seja, ceiar dignamente, sabendo o que realmente estamos fazendo, participando
de um ato memorial, a ceia do Senhor, refletindo o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário para nos salvar. E então, meus queridos, no momento da ceia, que vai ser no dia 14 do mês de abril, todos nós iremos estar reunidos para receber o ensinamento, assim como nós recebemos hoje, para recebermos um ensinamento sobre a ceia, e cada um de nós tomamos o pão, comemos o pão, lembrando do corpo de Jesus lá na cruz, sendo sacrificado para nos salvar. Logo após, tomamos o vinho, lembrando lá do sangue de Jesus escorrendo lá pela cruz do Calvário, e Ele provando através daquele sangue que Ele realmente nos ama. Um amor incondicional, um amor sobrenatural, um amor este que é um amor maior do que todos os outros amores que pode existir na face da terra. Um amor de tal forma que Ele transmite graça através deste amor verdadeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.